engendrados do reino, nascidos do reino. É esse o tipo de pessoa que precisamos hoje e que Deus quer. Pessoas que sejam geradas da palavra de Deus, gerados pelo Espírito de Deus. Jesus disse uma coisa em Lucas 10. Ele disse assim em Lucas 10. Aqui, vamos ver se eu vejo. Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Interessante, né? Aqui Deus coloca dois tipos de pessoas. Uns a quem é dado conhecer, é dado ter conhecimento do reino de Deus. E outros que se fala por parábolas. Produto. Para que eles vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam. Isso quer dizer que esses daí não terão entendimento do reino de Deus. Deus sabe disso. Uns terão entendimento do reino de Deus, mas há outros, ai desses outros, eles não terão entendimento do reino de Deus. Por quê? Por que isso? É porque muitos ouvem a palavra. Eles ouvem a palavra, mas o trabalho da vida, a luta para se manter ou para enricar é tanta que aquela palavra que eles ouviram cai no esquecimento. Cai no esquecimento. E eles perdem a palavra de Deus. Eles vão dar ouvido às suas necessidades. Eles vão dar ouvido a seus projetos. Eles vão trabalhar pelas suas causas. Que a palavra de Deus cai no esquecimento. Eles ouviram a palavra de Deus, mas ela não produziu. Ela foi apagada. Apagada pelas lutas do cotidiano. Apagada por suas metas pessoais. E a palavra de Deus não lhe é dado crédito. E geralmente esse tipo de pessoa, a gente fala com ela, mas ela sempre diz: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Para a palavra de Deus eu não tenho tempo. É tantas coisas, cai tantas coisas sobre a gente. Tem muito o que fazer. Eles são aqueles que rejeitam a palavra de Deus por não darem atenção. O que é que Deus pode fazer? Deus envia o seu convite. Eles ouviram a palavra de Deus, mas não deram atenção. Outros ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, se apaixonam por ela, mas é como se caísse numa pedra. Se interessam, ouvem com atenção, mas a palavra não cria raízes. Eles não aprofundam na palavra. Acharam a palavra interessante, mas não buscam
tê-la constantemente, não buscam aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, não criam raízes. E vem o sol e mata aquela raiz. E a planta morre. A palavra de Deus desaparece de sua mente. E outra coisa vai tomar conta da sua mente. Outros objetivos. Não tem como Deus frutificar nessa pessoa. A palavra morre. A palavra simplesmente morre. Há uma pedra resistindo a outras bases profundas, a outros interesses. E novamente a palavra de Deus não faz eco em seus ouvidos. Não dão atenção. Não dão atenção à palavra. Elas não sabem que a palavra de Deus representa o próprio Deus. Elas não sabem que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então eles ouvem. Tiveram a sua oportunidade na terra, mas o coração estava ferrado em outros ideais, em outras motivações. E aquela palavra não resistiu à persistência, ao interesse pelas coisas do mundo. Morreu. Aquela vida que nasceu com tanto vigor, com tanta beleza, não criou raiz. Outros interesses tomaram conta. Então, esse daí ouviu a palavra de Deus. Ele até viu coisas. Ele viu coisas do reino de Deus. Ele viu até milagres. Ele viu o Espírito Santo atuar. Ele gostou. Ele levou aquelas imagens da ação do Espírito Santo neste mundo. Mas, quando saiu daquele ambiente, ele voltou para o seu modo de vida. Aquelas palavras foram se diluindo. A agitação do seu modo existencial. E a palavra morre. A palavra de Deus morre naquela pessoa. São aqueles que veem a palavra de Deus. Mas ela não vive neles. Eles veem, mas a palavra de Deus fenece, morre. Eles ouvem, acham interessante, mas só passa pelo ouvido e esquecem a palavra de Deus. Há outros que ouvem a palavra, acham interessante, mas elas estão com tantos conflitos dentro dela, que depois de passar daquele instante de ouvir a palavra de Deus, aquelas cogitações, aquelas aflições, sufocam a palavra de Deus. Jesus disse, é como se a palavra, a semente, caísse em espinhos e fosse sufocada. Porque é tanta preocupação, é tantas aflições naquela alma, que a palavra morre sufocada ali. Novamente, ouviram a palavra de Deus, mas não houve contexto para aquela palavra criar raiz, para aquela planta crescer, para aquela planta desenvolver e soltar frutos. Os
espinhos da vida sufocaram aquela palavra. E a palavra de Deus morreu dentro da pessoa. Devemos ter cuidado com os nossos posicionamentos quando ouvimos a palavra de Deus, porque um dia estaremos diante de Deus, quer nós aceitamos ou não. O fato é, estaremos um dia diante de Deus. Só que Ele, neste dia, não estará mais na figura de Pai, mas estará na figura de juiz. E Ele vai cobrar essa palavra que a gente ouviu. O que fizemos com a palavra? Ela deu fruto? Nós cuidamos dessa palavra, zelamos dela. Essa semente produziu uma árvore. Ela teve a perseverança para dar fruto. Que outra coisa interessante, né? Jesus fala que tem que ter, para essa árvore produzir fruto, ela tem que ter esse detalhe aí, a perseverança. Persevera no caminho. Persevera em ouvir a palavra de Deus. Em outros termos, a Bíblia diz que devemos esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Esses que esperam no Senhor são aqueles que são engendrados no Senhor. É isso. É esse tipo de pessoas que o mundo precisa. Pessoas geradas da palavra de Deus. Já dei o nome desse tipo de pessoa. É a nova criatura. É aquela que é gerada do alto, diz as Escrituras Sagradas. Ela é gerada pelos entendimentos do Espírito Santo. Isso, só a perseverança vai produzir esse tipo de gente. Perseverança no quê? No ouvir a palavra de Deus. Pois o reino de Deus é tomado pela violência. Nós temos que fazer violência para que o reino de Deus, nós tomamos posse dele. A posse do reino de Deus é por violência. Deus está dizendo, é por esforço, é por trabalho, é por perseverança. O reino de Deus é conquistado dessa maneira, é uma batalha. Porque nós temos da outra ponta, o inimigo. Ele não quer ver a gente no reino de Deus. Ele vai criar todo obstáculo para tirar-nos do reino de Deus. E aí vem a luta, vem a batalha. Por isso que o apóstolo Paulo vai trazer a ideia milícia. Nós somos a milícia do Senhor. Nós somos o exército do Senhor. Nós somos soldados do Senhor. Nós temos que conquistar esse reino de Deus. Trazer ele para dentro de nós. E o reino de Deus nada mais é do que a palavra de Deus dentro de nós. É fazer como João Batista. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. Isso vai ser chamado a morte do eu. O eu são os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos ideais. Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isto é o mandamento de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe vai ser acrescentado. Isso já é fé. Esse tudo mais vai ser acrescentado é prosperidade também, é saúde. Nós podemos ver esse aspecto da prosperidade. Em Jó era um homem rico. Em Abraão se tornou um homem rico. Deus não condena a prosperidade. Deus condena o amor ao dinheiro. Esse foco tem que ficar bem claro. Deus condena o amor ao dinheiro, mas não a prosperidade. Pois a prosperidade é uma bênção de Deus. Então, Deus precisa desse tipo de homem. Homem que tenha perseverança. Homem que seja um grande batalhador.
homem que conquista o reino de Deus para si e para a sua casa.